Uma das perguntas que veio assim: como perder o medo de atender o cliente? Como perder a insegurança de atender o cliente? O medo e a insegurança, eles estão diretamente relacionados ao nosso conhecimento e juntamente com o nosso ego, porque ninguém aqui gosta de fazer algo e errar. Ninguém gosta de fazer algo que você está dando o seu melhor e de repente o cliente olhar e falou: não, ficou do jeito que eu queria. Não é verdade? Eu tô falando mentira? Não tô. E uma das coisas que a gente tem que observar é que essa insegurança vai ser diminuída quando a gente tem o conhecimento daquilo que a gente está fazendo. E a gente sabe resolver as situações que possam vir aparecer de negativas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz faculdade, eu sou fisioterapeuta, vocês sabem, eu sou cabeleireira também, e eu vou contar duas passagens para vocês. A primeira é que quando a gente faz faculdade, a minha faculdade foi de 5 anos. Eu demorei 5 anos para poder atender um paciente. E mesmo assim, quando eu fui fazer o meu primeiro atendimento sozinha, né? Porque na faculdade a gente começa a atender o público durante a faculdade com o professor supervisionando, que a gente fala que são os estágios supervisionados, que é o que vai te preparar e te dar segurança e embasamento para você atender fora. Nos nossos cursos, a gente não tem isso. A gente vai lá, faz o curso de 1, 2 dias, atende 3, 4 modelos, quando muito 6, né? Quando o curso é um pouquinho mais extenso, e aí a gente é jogada no mercado de trabalho. Então, como que a gente vai lidar com isso? Na faculdade, na minha época, eu fiz 1 ano e meio de estágio, e eu achava que a hora que eu saísse eu ia estar pronta para atender, e não estava. Eu tremia quando eu fui atender meu primeiro paciente. Na época era paciente, hoje eu atendo clientes. Olha que coisa boa, lido com beleza, não com saúde, né? Então, quando eu fui atender o meu primeiro cliente, o meu primeiro paciente, eu falava assim: será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer o diagnóstico certo? Será? A gente começa a aparecer aquele monte de será e aquela insegurança surge. Porém, a gente não pode deixar que esse medo e essa insegurança nos paralisem, nos impeçam de começar. Se lá atrás eu tivesse no meu primeiro paciente não feito o atendimento por medo, por insegurança, por causa desses montes de será que apareciam na minha cabeça, eu não teria trabalhado 4 anos, não teria montado consultório. Então, foi uma série de coisas. Mas o que me possibilitou isso? O que me fez vencer tudo isso? Foi fazer assim: eu sei, eu me preparei para isso. Né? Eu tinha conhecimento, eu tinha o conhecimento teórico, eu tinha o conhecimento prático. Cada paciente é um paciente, cada cliente é um cliente. Sim, a gente também vai aprender com eles, né? Cada caso é um caso. Mas o que me possibilitava isso era o conhecimento que eu tinha adquirido nesses 5 anos de estudo. E hoje, voltando para a nossa realidade, que é o curso de designer, o curso de micropigmentação, voltando para a nossa realidade, o que acaba acontecendo hoje? A gente, com 1 semana de curso, quer sair no dia seguinte, terminou o curso e já está com o cliente agendado, sem ter treinado, sem ter experienciado alguma coisa, sem ter vivido aquela profissão, sem o lucro, sem o ganho. Eu fiquei 1 ano e meio como fisioterapeuta, trabalhando de graça, atendendo pacientes em clínicas, em hospitais, de graça, para poder pegar a experiência para depois eu poder cobrar e atender. E hoje a gente faz um curso e já quer no dia seguinte de terminar, principalmente, gente, eu falo isso para quem está começando agora. Tá? Para quem nunca trabalhou na área da beleza, esse medo ele é mais acirrado. Vou dar um outro exemplo, que eu falei que eu ia dar 2 exemplos para vocês. O segundo exemplo que eu vou dar para vocês foi quando eu virei cabeleireira.
Todo mundo sabe a minha história, eu estava 4 anos formada como fisioterapeuta, insatisfeita porque não era a minha paixão. Eu gostava da profissão, é uma profissão linda, maravilhosa, mas a minha paixão era o que eu faço hoje e o que eu sou cabeleireira, maquiadora, né? Eu não sei vocês aí, se tem alguém também como eu, que é multitarefas. Hoje eu sou também micropigmentadora, designer de sobrancelha, tudo voltado à área da beleza. Eu me habilitei para poder trabalhar. Vou falar por que também isso. Por que eu faço de tudo? Porque eu tive salão por um bom tempo. E quando eu tinha salão, eu parto do princípio assim, que para eu saber mandar, eu tenho que saber fazer. Para eu saber ver se o serviço está correto, eu tenho que saber fazer. Então, eu aprendi todas as áreas. Por quê? Porque eu queria ver se os profissionais que estavam comigo trabalhavam corretamente, trabalhavam bem, né? E o principal, se eu tivesse qualquer problema com funcionário, ninguém está livre de ficar doente, ninguém está livre de ter algum problema e não poder trabalhar. O meu salão não ficava desguarnecido, porque se precisasse, eu atenderia e faria das outras áreas. Então, eu atuo em todas as áreas dentro da estética, dentro da beleza, desde massagem, depilação, unha, eu faço todo, mas a minha parte principal, o que eu trabalho hoje é cabelo, maquiagem, sobrancelha e micropigmentação. Então, quando eu comecei como cabeleireira, eu trabalhei 6 meses num salão, enquanto eu fazia o curso. E depois eu comprei o meu salão, novinha. Não aconselho ninguém a fazer isso. Sabe aquela coisa assim? O sonho de ter salão de beleza? Eu fui aprender na raça. Hoje eu aconselho todo mundo a passar por como auxiliar, que nada mais é do que um estágio remunerado. Porque quando você é auxiliar, você aprende aquilo que você não aprendeu no curso, certo? Você não aprende aquilo que você não aprendeu no curso sem ter a responsabilidade, porque a responsabilidade é do profissional para qual você trabalha. Então é super importante. Eu pulei essa fase. Então hoje eu dei aula há muitos anos e eu falava isso para os meus alunos, porque todo mundo tem aquele sonho de começar e ter o seu próprio negócio, de montar o seu salão. Eu tive esse sonho também. Eu fiz isso. E hoje eu vejo que eu pulei etapas na profissão como cabeleireira. E o que isso acarretou para mim? Eu tinha um salão de beleza, ninguém me conhecia, né? Eu tive que fazer uma captação. Eu já contei a história para vocês que eu fiz a captação de clientes através da sobrancelha, porque antigamente era mais fácil eles entregarem uma sobrancelha na mão de um desconhecido do que um cabelo. Hoje isso inverteu. Então olha como houve uma valorização do olhar, né? Do nosso rosto em si. Hoje é mais fácil eles entregarem um cabelo e trocar de cabeleireiro do que trocar de designer de sobrancelha, tá? Então, isso a gente vive essa inversão. E quando eu comecei, eu já sabia lidar com o público. Eu sabia lidar porque eu atendia paciente. Então, eu venho também de uma família de pessoas de comércio, então eu tinha essa facilidade para lidar com o público. Mas eu tinha o mesmo medo que você tem. E se eu fizer algo errado? E se eu errar? Como é que eu vou fazer para consertar? Não é? Então aí é o segundo passo. Errar, todo mundo pode errar. Todo mundo é passível de erro. Gente, um médico às vezes pode errar num diagnóstico, pode errar num tratamento. Não é verdade? Por que nós também não podemos? Podemos, todo mundo começa um dia. E o que diferencia aquele profissional para ele começar ou não é ele saber corrigir o erro. Então, se eu errei, como é que eu faço para corrigir? Se eu errei a cor da minha rena, como é que eu corrijo a minha rena? Se eu deixei ela escura demais, o que eu faço? Se eu deixei ela clara demais, o que eu faço? Se eu fiz uma falha na parte de cima, como é que eu posso corrigir? Se eu fiz uma falha na parte de baixo, como é que eu posso corrigir? E a gente tem que ser sempre muito transparente com o nosso cliente.
eu fiz uma falha na parte de baixo, eu tenho como corrigir. Eu vou lá, eu tiro mais uma fileirinha aqui, vou ter que tirar uma outra fileirinha e vou ter que chegar para minha cliente e falar, olha, eu puxei um pelinho e apareceu um buraco. Eu já arrumei a sua sobrancelha, só que ela ficou um pouquinho mais fina. Na próxima sessão, a gente começa a engrossar ela de novo, tá certo? E a cliente vai ver que a sobrancelha já tá arrumada. Às vezes uma fileirinha de pelo não vai fazer diferença. Se você não tivesse falado, ela talvez nem tivesse percebido. Mas eu gosto de ser clara sempre com a minha cliente quando acontece alguma coisa assim.